A história começa com Kyojuro Rengoku, um destemido espadachim conhecido como o Pilar das Chamas. Ele está em um restaurante conversando com um colega, enquanto se alimentam. Durante a conversa, surge um rumor sobre um demônio que tem causado mortes no trem. Esses incidentes levaram à paralisação temporária do trem, gerando preocupações na comunidade. Rengoku decide investigar o caso. A trama nos leva à estação ferroviária, onde uma senhora idosa e sua neta lutam para vender sua comida. Kyojuro surge e adquire toda a comida delas, demonstrando sua generosidade. Ele segue para a oficina de manutenção do trem, onde sente a presença de um demônio. Ao oferecer a comida que adquiriu aos trabalhadores, ele descobre que o trem voltará a funcionar na próxima noite. No ambiente da oficina, uma cena aterrorizante se desenrola diante dos olhos de Rengoku. Um demônio sedento por sangue ataca um jovem trabalhador. Agindo com rapidez e destreza, Rengoku interfere, cortando a mão do demônio e evitando uma tragédia iminente. Com o demônio fugindo em busca de novas presas, Rengoku decide persegui-lo. Enquanto busca pelo responsável pelas mortes, Kyojuro chega a uma estação onde o demônio ameaça a vida de uma senhora e sua neta, vendedoras de alimentos. Um confronto intenso ocorre, e após derrotar o demônio, uma lembrança do passado emerge. A senhora revela que Rengoku já a salvou, assim como a sua filha, em tempos passados. No entanto, Kyojuro atribui o ato heróico ao seu pai, um caçador de demônios, em um gesto humilde. O passado e o presente se entrelaçam, reforçando o propósito de Rengoku em eliminar a ameaça que aflige o trem infinito. Apesar de ter vencido o demônio na estação, Kyojuro enfrenta a sombria realidade de que o responsável pelas mortes é muito mais poderoso do que o monstro que ele derrotou. Determinado a enfrentar essa ameaça, ele decide embarcar na próxima viagem do trem reativado, pronto para confrontar o mal que espreita nas sombras. O destino liga Kyojuro Rengoku a uma batalha que testará sua força e coragem. A bordo do trem infinito, ele se torna a última linha de defesa contra o terror que ameaça a vida dos inocentes. A jornada está apenas começando, e o Pilar das Chamas está prestes a enfrentar um teste de fogo para proteger a humanidade dos horrores dos demônios. No segundo episódio, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Nezuko finalmente encontram Rengoku, o Ashira das Chamas, a bordo do trem infinito. Eles são recebidos pela intensa personalidade de Rengoku, especialmente quando o assunto é comida. Rengoku está desfrutando dos bentos que comprou anteriormente. Ao reconhecer o grupo, ele fica sabendo que Nezuko é aceita pelo líder Kagaya Ubuyashiki, e assim a acolhe. Convida todos a se sentarem e conversar. Tanjiro explica os dois motivos que os levaram ao trem: a mensagem do Corvo sobre o aumento de vítimas no trem infinito e a intenção de falar com Rengoku sobre a técnica Hinokami Kagura. Embora Rengoku não saiba sobre essa técnica, ele oferece a Tanjiro para se tornar seu aluno. Rengoku também compartilha sobre as 5 respirações básicas: chamas, água, vento, rocha e raio, e como outras técnicas derivam delas. Tanjiro sente uma forte conexão de confiança com Rengoku e reconhece seu profundo senso de justiça. Entretanto, a tranquilidade é quebrada quando um funcionário aparece para verificar os bilhetes dos passageiros, mas algo parece fora do comum. Todos os passageiros, exceto o grupo principal, estão em um sono profundo, e o comportamento do funcionário é estranho. Após um momento de escuridão, as luzes se reacendem, e Rengoku percebe a presença de um demônio. O funcionário é possuído por esse demônio, mas Rengoku o derrota utilizando a primeira forma da respiração das chamas. Enquanto o grupo tenta entender a situação, Rengoku detecta a presença de outro demônio nas proximidades. Rapidamente, eles se dirigem até o local, onde Rengoku derrota o demônio usando a segunda forma da respiração das chamas. Tanjiro, Inosuke e Zenitsu estão profundamente impressionados com a habilidade de Rengoku e expressam o desejo de se tornarem seus discípulos. Contudo, os eventos tomam um rumo inesperado quando todos caem em um sono profundo manipulado por Enmu, um demônio inferior. Enmu age ao colocar os passageiros em sonhos manipulados, afetando seus estados de consciência. Paralelamente, Enmu interage com o cobrador que checou os bilhetes, concedendo-lhe o desejo de reencontrar sua família através do sono profundo. Enmu também oferece promessas similares a algumas crianças, as incentivando a amarrar uma corda em seus próprios pulsos e nos dos caçadores de demônios. Dessa forma, suas vidas ficariam conectadas em um sonho letal, onde Enmu planeja destruir o núcleo do espírito, resultando na morte dos caçadores.
Enquanto todos estão imersos em um sono profundo, Tanjiro vive um sonho ilusório onde sua família está viva e feliz. Abraçando seus irmãos, ele acredita estar de volta ao começo da história, quando ainda era um vendedor de carvão. Enmu está determinado a manter todos os passageiros sob seu controle, manipulando seus sonhos e usando-os como peças em seu sinistro jogo de dominação. No terceiro episódio, todos estão mergulhados em um sono profundo e imersos em seus próprios sonhos. Zenitsu encontra-se em um campo ensolarado ao lado de Nezuko. Inosuke, por sua vez, lidera uma aventura com Tanjiro, Nezuko e Zenitsu, todos assumindo uma aparência quase selvagem. A narrativa então se volta para Rengoku, que revive momentos do passado ao lado de seu pai e irmão. Preocupações pelo futuro de seu irmão começam a tomar conta de sua mente. Enmu, o antagonista, revela seu método de invadir os sonhos das pessoas e expõe os planos malignos que orquestrou nas mentes das crianças que estão presas no sonho. Ele tenta atacar Rengoku, mas mesmo no mundo dos sonhos, Rengoku demonstra sua habilidade defensiva. Consequentemente, a trama focaliza no sonho de Tanjiro, onde sua família está viva e feliz. Contudo, algo parece fora do lugar. Tanjiro está vestido com suas roupas de caçador de demônios e segura sua espada. Olhando para seu reflexo na água, ele percebe que a realidade não condiz com o que vê. Um reflexo no sonho adverte Tanjiro da falsidade daquilo tudo. Ele entende que está preso em um simulacro enganoso. Nesse momento, uma visão de seu pai surge, incentivando-o a realizar um ato extremo para despertar do sonho. Determinado a quebrar as amarras do falso sonho, Tanjiro toma uma decisão ousada. Ele corta o próprio pescoço no sonho, um ato que o faz acordar. Logo antes de Tanjiro cortar seu próprio pescoço no sonho, a criança que invadiu seu mundo interior encontra o núcleo pacífico do espírito de Tanjiro. Nesse recesso, criaturinhas altruístas habitam, motivadas por um desejo sincero de auxiliar os outros. No epicentro desse espaço, reside uma esfera que simboliza o núcleo do espírito de Tanjiro. Entretanto, a cena se dissolve abruptamente e a criança é expulsa do sonho. O gesto de Tanjiro, ao cortar sua própria vida no sonho, surte o efeito de acordá-lo. Ele percebe que todos foram adormecidos quando o cobrador furou os bilhetes, ativando a artimanha de Enmu. Delegando a Nezuko a responsabilidade de acordar seus companheiros, Tanjiro parte em busca do rastro do Oni. No topo do trem, ele depara-se com Enmu, que ao perceber os brincos de Tanjiro, se anima, pois Muzan prometeu-lhe mais sangue em troca de eliminar o portador desses brincos. Isso o fortaleceria para confrontar um Oni da Lua Superior, e assim, ascender em posição. Desferindo um ataque contra Enmu com a 10ª forma da respiração da água, Seizeruten, Tanjiro é contraposto. Enmu faz com que Tanjiro adormeça novamente. Contudo, ao invés de induzi-lo a um sonho, impõe-lhe um pesadelo. Neste, Tanjiro revive o dia em que sua família foi morta, e ele não estava presente. Agora, Tanjiro compreende a técnica de Enmu e, sempre que compelido ao sono, corta de pronto o próprio pescoço no sonho. Repete esse ciclo até conseguir se aproximar de Enmu e seccionar o pescoço do Oni. No entanto, surpreendendo a todos, Enmu não sucumbe. Ele revela que o corpo que Tanjiro decepou não é mais seu corpo real, pois ele se amalgamou com o próprio trem infinito. A composição do trem agora é permeada por seu sangue, carne e ossos. Inosuke, finalmente desperto, junta-se à ação e começa a retalhar a carne de Enmu, que agora exerce domínio sobre os vagões do trem infinito. Nezuko desempenha um papel crucial ao auxiliar no resgate dos passageiros do trem infinito, enquanto Zenitsu, mesmo permanecendo inconsciente, contribui de maneira valiosa. Enquanto Nezuko, Zenitsu e Kyojuro trabalham incansavelmente para salvar os passageiros em perigo, Tanjiro e Inosuke dedicam-se a localizar a cabeça de Enmu, com determinação para derrotar o Oni de uma vez por todas. Depois de uma busca intensa, a dupla finalmente desvenda o paradeiro da cabeça de Enmu, situada no primeiro vagão do trem. No entanto, ao tentar atacar, Tanjiro se vê constantemente enredado pela habilidade de Enmu de induzir o sono. A batalha entre permanecer acordado ou ceder ao sono cria uma situação perigosa, quase levando Tanjiro a cortar seu próprio pescoço no mundo dos sonhos. No entanto, Inosuke age prontamente e salva Tanjiro, graças à máscara que cobre seus olhos, impedindo que Enmu os localize e utilize sua técnica de sonho. Recorrendo à técnica do Inokami Kagura, Rekira no Ten, Tanjiro convoca o poder das chamas e corta o pescoço de Enmu com sua espada flamejante.
Esse ataque eficaz culmina no descarrilhamento do trem e põe fim à ameaça do Oni. Com o trem descarrilhado e após a batalha anterior, Tanjiro encontra-se gravemente ferido e caído no chão. Nesse momento, Kyojuro Rengoku oferece a Tanjiro orientação sobre como utilizar sua respiração para identificar e tratar sua lesão interna. No entanto, a serena interação é bruscamente interrompida pela chegada do Oni Lua Superior número 3, Akaza. De imediato, Akaza investe contra Tanjiro, mas é barrado por Kyojuro e com a respiração das chamas. Segunda forma, Nobori Enten, saca sua espada e com destreza bloqueia o ataque cortando os dois braços do Oni, porém, ao mesmo tempo que ele se regenera rapidamente, ele revela uma expressão facial de alegria por ter recebido aquele ataque de uma forma bem sarcástica. Impressionado com a resolução de Kyojuro, Akaza lhe faz uma proposta intrigante: a oportunidade de se tornar um Oni, o que evitaria a morte e o envelhecimento, permitindo que ele aprimorasse ainda mais suas habilidades de luta e técnicas. Apesar da tentadora oferta, Kyojuro recusa a proposta de Akaza. Ele defende que envelhecer e morrer é a beleza do ser humano, e uma batalha intensa e emocionante desenrola-se entre os dois oponentes. Akaza forma um símbolo com as mãos, antigos kanjis de 0 a 10. E após a preparação, ele fala de forma mais agressiva, revelando sua verdadeira natureza. O Oni avança numa velocidade surreal em direção a Kyoguro, que faz o mesmo e avança sem hesitar. A velocidade usada por ambos era demais até para os olhos de Tanjiro acompanhar. A colisão de seus ataques cria grandes explosões, e um barulho estrondoso chega até os ouvidos dos que não estão tão distantes dali. Em meio ao confronto, ambos começaram a conversar. O Oni prosseguia dizendo que alguém com talentos maravilhosos infelizmente terá uma queda desagradável. Akaza ativa mais uma de suas poderosas técnicas, e para se defender e contra-atacar, Rengoku ativa sua respiração das chamas. Quarta forma, Seien no Uneri. Enquanto ele se defende dos golpes, ele analisava o combate e percebe que os golpes do Oni o acertavam quando ele atacava o vácuo com seus punhos, e se continuasse lutando nessa distância, as chances de cortar a cabeça do seu inimigo seriam bem menores. Então, ele decide que deve se aproximar, chegar o mais perto possível do Oni. Assim que chega perto do Oni, o Pilar das Chamas começa a desferir vários ataques em alta velocidade. No entanto, o Oni contra-ataca e se defende, chegando até mesmo a elogiar a velocidade de reação do Pilar, assim como seu estilo com a espada. Diante daquela situação, Tanjiro começa a se mover para tentar ajudar de alguma forma, mas Rengoku não permite e grita, dizendo para ele não se mover, pois se sua ferida se abrir, será fatal. E o Pilar das Chamas termina então dizendo: "Fique de repouso, soldado." Por outro lado, Akaza já dizia para Rengoku não se importar com os mais fracos, focar em sua luta e mostrar tudo o que é. Diante dessa provocação, Rengoku mais uma vez usa sua respiração da chama. Quinta forma, Go no Kata, Enku. Sua chama se torna um imenso tigre flamejante, e àquela altura Inosuke já havia chegado até a zona de combate e simplesmente olhava tudo estupefato. Naquele momento, Akaza também ativa sua técnica e ele contra-ataca com seus punhos as chamas destrutivas de Rengoku. A luta era tão intensa que criou uma cortina de poeira em volta dos dois e ninguém de fora conseguia ter noção do que estava acontecendo ali. Após a poeira baixar, consegue-se perceber que os dois ainda estão em pé, mas diferente de Akaza, o Pilar das Chamas estava muito ferido, sem um olho e ofegante. Contrário de Akaza, Kyojuro não possui a habilidade de regeneração e suas feridas se acumulam ao longo da batalha, enfraquecendo-o cada vez mais. Contudo, sua determinação permanece inabalável e, apesar das dificuldades, ele persiste na luta. Kyojuro surpreende a todos cortando o pescoço de Akaza e prendendo a mão do inimigo em seu próprio abdômen, mesmo após ser perfurado por um soco. Com a chegada do amanhecer, Akaza entra em desespero, já que a luz do sol é fatal para os Onis, e é nesse momento que Tanjiro e Inosuke correm em direção à batalha. Desesperado, ele arranca seus próprios braços para escapar do domínio de Kyojuro e foge para a floresta. Tanjiro ainda o persegue e exige que ele volte para lutar, o chamando de covarde por estar fugindo dele, e joga sua espada no Oni, que mesmo com a espada cravada em suas costas consegue fugir. Kyojuro Rengoku, com ferimentos graves e seu corpo debilitado, reconhece que sua sobrevivência é impossível. Nos momentos finais de sua vida, ele faz um último pedido a Tanjiro, implorando que o ouça atentamente.
Kyojuro revela que nasceu em um lugar onde existiam registros sobre os pilares das chamas ao longo da história, embora ele mesmo nunca os tenha lido. E nesses registros, pode haver informações sobre a dança do pai de Tanjiro. Ele incentiva Tanjiro a buscar esse local para investigar mais sobre o Inokami Kagura. Em seguida, Kyojuro instrui Tanjiro a encontrar seu irmão Senjuro e transmitir a mensagem de que ele deve seguir o caminho que seu coração julgar correto. Kyojuro também pede que Tanjiro cuide de seu pai e o orienta a não se afligir por sua morte, enfatizando que os Hashiras devem proteger os mais jovens e que ele está partindo cumprindo essa responsabilidade. Nos instantes finais, Kyojuro tem uma visão do espírito de sua mãe, que em vida o aconselhou a usar sua força e poder para auxiliar os mais frágeis. A mãe de Kyojuro expressa orgulho por ele ter honrado essa tarefa. Com um sorriso nos lábios, Kyojuro fecha os olhos, encerrando sua jornada. O heróico sacrifício de Kyojuro Rengoku deixa uma marca profunda, inspirando Tanjiro e seus camaradas a prosseguirem, mantendo o fogo da determinação aceso em seus corações.